Olá, estamos aqui com mais um Plantão Lefisc, com as últimas informações publicadas hoje no Diário Oficial da União, no dia 28 de janeiro de 2019. Vamos então ver o que saiu em relação à alteração da Instrução Normativa 971 de 2009, alterada pela Instrução Normativa 1867, né, da Receita Federal. Essa instrução normativa, ela foi alterada em relação a todo o enquadramento, né, ou toda a forma de contribuição que a gente passa a ter em relação ao E-Social. Então, ela vem trazer a normativa, né, em relação à arrecadação da Previdência Social e as declarações, no que diz respeito à atualização das matrículas SEI, que passam a ser CNO, Cadastro Nacional de Obras, em relação às obras de construção civil. Ela vem trazer da matrícula SEI, tanto do produtor rural quanto da pessoa física, que deixa de ser matrícula SEI também e passa para o CAEPF, Cadastro de Atividade de Pessoa Física. Então, ela vem regulamentar essa nova forma de declaração, né, e de arrecadação através do CNO e também em relação ao CAEPF. Ela vem trazer alterações no que diz respeito também à nossa forma de declaração. Ela vem trazendo aqui já informações que serão declaradas então em relação ao E-Social, a EFD-REINF. Então, a forma de se declarar isso, né, a partir da Previdência Social. O que nós temos que declarar? Nós temos aqui também já a informação dos eventos. Ela trouxe regramento em relação à contribuição previdenciária, em relação ao contrato de trabalho intermitente. Como que você vai fazer a contribuição? Então, para quem lembra, né, a questão do intermitente, ele está regulamentado lá pela Lei 13.467 de 2017 da Reforma Trabalhista, que incluiu o trabalhador intermitente dentro da CLT. Havia previsão já em relação à legislação, mas não à normativa de como declarar, de como recolher. Então, ele vem regulamentando isso em relação ao intermitente. Fala também sobre a questão do recolhimento em relação ao salário maternidade, como que é feito o recolhimento, né? Também regulamentando ainda sobre a reforma trabalhista, sobre o que permanece não sendo o salário de contribuição em relação à Previdência, que já estava lá pela reforma, né? Por exemplo, licença-prêmio, outras indenizações, parcelas recebidas a título de diárias de viagem, né? Então, o que trouxe pela reforma trabalhista como isenção de contribuição previdenciária, tem também já agora aqui no artigo 58 da Instrução Normativa 971, né? Alterado pela 1867. Também nós temos aqui no artigo 65, esse artigo 65 da Instrução Normativa 971, que ele vem trazer para nós em relação à arrecadação, né, a contribuição social do contribuinte individual. Nós temos aqui, em relação ao inciso 2º, a linha A, item 3, a questão da contribuição do cooperado que presta serviço através da cooperativa. Ele vai trazer uma alíquota de 20%, então isso antes nós não estávamos com regulamentação dentro da instrução normativa, muito embora, né, já era o procedimento através de atos declaratórios da Receita Federal, que o recolhimento, né, em relação ao cooperado, que presta serviço através da cooperativa, é de 20%. E o que presta serviço à cooperativa diretamente, o cooperado, é 11% de desconto, né, que tem em relação aos segurados. Então, isso está normatizado lá no artigo 65. Nós tivemos aqui também alterações no que diz respeito ao salário maternidade, como eu falei antes do intermitente, foi incluído lá pelo artigo 86B dessa instrução normativa, né, trazendo de que forma que a empresa continua tendo que recolher ali as incidências de INSS. Algumas alterações nós vamos ter também no enquadramento da Previdência Social em relação a risco de acidente de trabalho, em relação ao enquadramento lá nos anexos da 971, que ele vem trazer os quinais e atualização aí no que diz respeito ao RAT, o risco de acidentes de trabalho. Então, várias alterações, né? Não temos aí como trazer todas as informações, somente para vocês terem uma ideia de que está sendo já alterada a questão da declaração na Previdência Social, né? Muitos que acharam que o E-Social, a EFD-REINF, a DCTF-Web iria prorrogar, que não iria entrar, então já estamos aí, né? A própria Previdência Social já regulamentando todas essas informações. Muito interessante, pessoal, que também saiu a normativa aqui em relação ao produtor rural.
que agora, a partir de janeiro, passou a ter a opção da contribuição sobre a folha de pagamento em substituição do Fundo Rural. E nós, inclusive, já vínhamos orientando preventivamente, né, que quando esse produtor rural realizar a opção agora na competência de janeiro, ele vai fazer uma opção, quando ele fizer a opção, vai abranger ali todos os imóveis, né, da sua atividade rural. Então, essa opção que ele vai realizar, ele vai se aplicar a todas as suas propriedades, tá, em relação a todas as suas matrículas. Isso é alteração lá do artigo 75 da 971, tá, incluído lá o parágrafo 9º. Ainda em relação ao rural, tá? O que acontece? O produtor rural, pessoa física, quando ele vende para a pessoa jurídica está na condição de subrogado, ou seja, a responsabilidade de reter e recolher é dela. Essa pessoa física que porventura fez a opção, ela vai ter que fazer uma declaração para essa empresa, tá? Dizendo que ela fez a opção, então, pela substituição. Essa declaração vai estar lá no anexo 22 da Instrução Normativa 971 de 2009. Então, é uma declaração que o produtor rural precisa entregar para a pessoa jurídica para que essa fique, então, isenta, né? Para ela se exonerar-se da responsabilidade da subrogação. É justamente isso que está previsto lá no artigo 184, parágrafo 11, né, da 971, incluído, então, hoje, aí por essa outra instrução normativa. Então, é importante que, se vocês têm clientes, né, pessoas jurídicas que compram de pessoa física, para que esse cliente de vocês, ele fique isento, fique exonerado dessa responsabilidade da subrogação, da comercialização, o produtor rural tem que dar uma declaração, né, dizendo que ele fez a opção. Tá? Nós temos então aqui algumas das alterações, né, em relação, tem outras, né? Não há possibilidade de se passar tudo, afinal de contas a gente faz aqui um plantão para chamar atenção em relação a essas alterações, tá? Então logo saia mais normativas ou situações bem específicas aqui que forem de relevância, nós vamos estar publicando tanto no plantão Lefisc, né? Ou também lá para os nossos clientes, vamos disponibilizar no portal os nossos TV Lefisc, tá? Então era isso. Que não é exaustiva, tem outras informações ainda que a gente precisa ficar observando no que diz respeito às atualizações que têm acontecido aí nos últimos dias, tá? Então, tão logo aí que tiver novas alterações, estaremos aí trazendo informações para vocês novamente. Obrigada.